Agora sim. Então vamos lá, galera. O conteúdo de hoje que eu vou trazer para vocês, ele é um pouco de tudo, tá? A gente vai falar sobre o Cypress para nivelar conhecimento, né? Para vocês que estão aprendendo aí sobre a ferramenta ou que vieram com o intuito de saber um pouco mais sobre o que é essa ferramenta. A gente vai falar sobre o que é e como dar ali os seus primeiros passos. Depois a gente vai falar sobre a evolução do Cypress, principalmente nesse último ano, entre 2019 e agora final de 2020. A gente vai falar ali também de como se manter atualizado na ferramenta, né? Ok, já aprendi, já sei o que é a ferramenta, agora eu quero me manter atualizado sempre. A gente vai falar sobre isso. E depois eu vou abrir ali um espaço para perguntas, caso a gente tenha ali tempo ainda, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o Cypress? O Cypress, eu sempre gosto de abrir aqui a documentação e mostrar para vocês. O Cypress, ele é uma ferramenta para testes automatizados em múltiplos níveis. A gente pode fazer testes de interfaces web, testes de API, testes de componentes web e alguns testes de nível um pouco mais baixo ali de unidade, dependendo do tipo da aplicação. Apesar disso, né, apesar dele ter essa possibilidade de fazer testes em múltiplos níveis, ele tem um carro-chefe, vamos dizer assim, que são os seus testes de interface, de testes de ponta a ponta, né? Então, por isso também que sempre quando a gente fala ali sobre Cypress, um bom comparativo que a gente pode ter é o próprio Selenium, né? Porque o Selenium também tem a possibilidade de fazer testes de interfaces web, né, de aplicações web, assim como a principal, o carro-chefe do Cypress, que é teste de aplicações web também, certo? Então aqui a gente tem a documentação. Eu sempre gosto de abrir a documentação da ferramenta, porque é aqui que a gente vai encontrar todo o conteúdo atualizado sempre, né? Então, se você for consumir essa palestra, esse conteúdo aqui daqui a 2 anos, você vai saber o lugar certo de buscar o conteúdo, né? E não ficar limitado somente ao que eu estou falando aqui. Então, por isso que eu sempre gosto de mostrar a documentação. O Cypress, aqui na documentação mesmo, eles explicam, né? Que o Cypress ele é dividido em 2 frentes principais, tá? E essa é uma dúvida também muito comum. Até a gente não deixou lá nas dúvidas para depois, porque é tão comum que vale a gente explicar já no início aqui, para que você que está conhecendo o Cypress agora, tá? Ele é dividido em dois produtos principais. O primeiro é o Cypress Test Runner. Esse é totalmente gratuito, é de código aberto, é um projeto open source, e é o que a gente utiliza para executar os nossos testes, desenvolvidos ali utilizando a ferramenta, certo? Essa é uma parte. Cypress Test Runner, open source, usamos para executar os testes. O outro é o seu produto de dashboard. Esse produto, ele é um produto pago, que tem ali, um desses planos pagos é um plano experimental, que permite que a gente execute até 500 testes por mês. E o que contempla esse dashboard, né? Basicamente, ele é uma ferramenta para a gente agregar resultados de execuções, né? É uma das principais funcionalidades, dentre as que ele tem. Mas uma das principais é a gente poder armazenar os resultados lá na nuvem, né, para uma nuvem gerenciada pelo Cypress. E com o tempo, né, à medida que a gente vai adicionando mais resultados lá nessa ferramenta, que é o dashboard, a gente vai começando a ter alguns insights e alguns relatórios baseados nesses resultados gerados ao longo do tempo. Então, até por isso também, eu imagino, né, por ter essa inteligência e essa infraestrutura, né, essa relação de inteligência e infraestrutura, que ele é um produto que, à medida que o projeto cresce, por exemplo, se é um projeto com 5.000 testes que executa todos os dias, N testes, vai ter um volume muito grande de execuções ao longo do mês,
Isso vai gerar um volume muito grande de processamento lá, né? E eu imagino que é por isso também que ele é um produto pago dependendo da quantidade de testes que a gente tem, né, executando. Apesar de que 500 testes para um projeto real, assim, normalmente não é uma realidade, né? Normalmente a gente tem mais testes, ou pelo menos a gente executa mais do que 500 vezes ao longo do mês, tá? Então, é basicamente isso. A gente tem duas frentes, o Cypress Test Runner e o Cypress Dashboard. Então, já entendemos o que é o Cypress e quais são os seus principais produtos. Falamos também um pouco sobre as principais funcionalidades do Cypress. Vou voltar aqui. O Cypress, ele tem algumas, claro, né? A gente falou ali sobre os tipos de testes que a gente pode fazer, mas ele tem algumas funcionalidades extras que já vêm junto com a ferramenta que eles que acabam agregando um certo diferencial na ferramenta, tá? Uma dessas funcionalidades é ali do Cypress Test Runner, que é o que a gente chama de viagem no tempo, né? Que é basicamente, depois que a gente executa o teste, a gente pode voltar no próprio executor, no próprio runner ali, na ferramenta que abre, a gente consegue ir voltando, passando o mouse por cima e vendo o estado da aplicação em diferentes momentos do teste. Então, por isso, né, que a gente acaba chamando de viagem no tempo, porque a gente consegue, por exemplo, visualizar o estado da aplicação, por exemplo, antes e depois de um clique num botão, antes e depois de digitar um texto. Então, isso acaba ajudando muito quando a gente quer entender algum problema, quando a gente quer analisar se o teste está executando o fluxo que a gente gostaria. Peraí, teve um... Não está aparecendo compartilhamento. Tá, beleza. Eu imagino que vi um comentário que não estava aparecendo no compartilhamento, mas a princípio, acho que é só dar um F5 aí, como o Pedro falou, que vai voltar, tá, Bruno? Bom, voltando aqui, tá? Uma outra funcionalidade que é opcional ali, a gente consegue habilitar e desabilitar, é o que a gente chama de atualização em tempo real, que é basicamente, de forma similar a aplicações front-end, que a gente tem ali o live reloading, à medida que a gente vai atualizando os nossos testes, eles já vão sendo executados automaticamente. Sempre que a gente salva um teste, uma spec, ele já executa os testes impactados, na verdade, todos os testes, lá dentro do runner automaticamente. Isso é bom, né, no início, mas à medida que o projeto vai crescendo, às vezes acaba não fazendo muito sentido a gente ficar executando isso toda vez, né? Por isso que a gente tem essa possibilidade também de desabilitar a execução após salvar um arquivo de teste, tá? E aqui, por último, ele tem o que eles chamam de esperas automáticas. O que são essas esperas automáticas? Por exemplo, quando eu quero digitar um texto em um elemento, em um input, né? O Cypress tem ali algumas esperas automáticas que vão verificar se aquele input já está visível em tela e se a gente pode já interagir com aquele elemento. E ele vai ficar esperando e verificando a cada segundo, automaticamente, durante um tempo específico ali, de 30 segundos, até que aquela espera automática se resolva, para aí sim fazer a interação de digitar um texto, por exemplo, né? Quase todos os comandos do Cypress, eles têm algum mecanismo de espera automática. Até por isso que não faz muito sentido assim, tentar entrar muito em detalhe, porque cada comando tem as suas esperas e os seus scripts de validação antes de executar o comando, tá? Então é isso, falamos aqui das principais funcionalidades do Cypress agora também. E como eu disse para vocês, a gente tem aqui a documentação, e essa documentação aqui do Cypress, ela é muito completa, tá? Se vocês acessarem aqui a aba Docs, vocês vão ver que ele tem muitas áreas aqui na documentação. Ele tem como iniciar conceitos core, explicando sobre o dashboard, explicando exemplos, plugins, API.
E essa documentação, ela é muito extensa, né? E isso é bom, de longe isso não tem nada de ruim, mas ela não deixa de ser extensa, né? E às vezes, para quem daqui a pouco não está usando ainda no projeto e precisa entender da ferramenta como um todo, sem ter que ler toda a documentação, acaba, tipo, ter essa documentação tão grande pode acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? Porque a gente, às vezes, pode até não saber por onde começar a estudar sobre Cypress ou tirar uma dúvida rápida, assim, né? Sobre, será que ele pode fazer isso? Será que ele não pode fazer? E a documentação acaba, claro, a gente encontraria todas as respostas, né? Mas, com toda certeza, levaria muito tempo. E, pensando nisso, um tempo atrás, e na verdade a gente segue mantendo, a gente fez um evento e criou ali um material chamado Cypress Essential Mind Map, que é um mapa mental. Eu vou acessar, que ele está aqui nos links. Cadê? Aqui. Ele é um mapa mental que explica tudo que é essencial saber sobre Cypress. Então, a gente tem tanto esse repositório aqui, que está aqui no GitHub, Cypress-essencial Mind Map, com a imagem, que você pode fazer download, pode fazer um fork do repositório, até tem bastante gente que fez fork já, bem legal. E aqui dentro, você sabe aqui o interativo, a gente tem separado em tópicos quais são os principais pontos que você precisa saber para começar a trabalhar com Cypress, né? Por isso que a gente chamou também de Cypress essencial, porque a gente separou justamente só o que é essencial saber antes de começar a trabalhar com Cypress. Claro, depois que você começar a trabalhar e tiver mais familiaridade com a ferramenta, obviamente você vai explorar a documentação e vai ir mais além, né? Explorar outras coisas. Mas digamos que você queira saber o máximo sobre Cypress em um intervalo curto de 30 a 40 minutos. Esse mapa mental é para isso. Ao invés de você dedicar ali 8 horas, 16, ou como é o meu caso, né? Que há 1 ano, 2 anos quase leio a documentação do Cypress, né? Ao invés de você investir esse tempo todo estudando a documentação, você pode cair direto aqui nesse mapa mental e aproveitar, né? Que a gente já gastou esse tempo. Gastou não, né? A gente já investiu esse tempo lendo a documentação e trazendo só o que é essencial saber sobre a ferramenta aqui nesse mapa mental. Então aqui a gente vai ter coisas que eu até já falei aqui, que é para que serve o Cypress, em termos de testes, quais as tecnologias relacionadas ao Cypress. Então, ele é desenvolvido em cima do Node, JavaScript, TypeScript, a gente pode desenvolver os testes. O Mocha é a ferramenta de execução dos testes atual. Eles estão estudando já suporte para o Jest. Chai e Cinnamon são as bibliotecas dedicadas para asserções. O Cypress é desenvolvido em CoffeeScript, que é uma variação, é um superset do JavaScript, tá? E ele tem a natureza assíncrona, tá? Então aqui a gente tem, de forma resumida, para que serve, as tecnologias relacionadas. E, claro, como qualquer outra ferramenta, a gente não vai se ater aqui somente às tecnologias, pontos positivos e coisas que ela pode fazer, né? Aqui a gente tem também as limitações da ferramenta, né? Algumas limitações são permanentes, né? E algumas limitações são temporárias, ou seja, já estão em vias de serem agregadas na ferramenta futuramente. Deixa eu tomar uma água aqui. Então aqui, alguma das dúvidas não, né? Das limitações permanentes. A gente tem testes em múltiplas abas, que a princípio, pela arquitetura do Cypress, nunca vai ter suporte, mas a gente tem ali, por isso que está em verdinho, né? A gente tem algumas, vou chamar de alternativas para conseguir ajustar o fluxo quando a gente tem que testar fluxos que interagem com múltiplas abas, né? Então, por isso que ele está em verdinho.
E esses que estão em amarelo são permanentes e ainda não tem alternativas, né? Tipo, abrir mais de um browser ao mesmo tempo e trabalhar com diferentes domínios no mesmo teste. Até esse aqui, vou adicionar um asterisco, depois vocês vão entender por quê. E os temporários todos estão com verdinhos, porque a maioria ou já tem alguma explicação de como fazer de forma manual, com algum script, ou já tem algum plugin, que é o gesto de hover, interagir com a tecla tab, o upload de arquivos, que inclusive a gente vai ver hoje, download de arquivos e suporte a iframes. Beleza? Eu também não vou passar por todo esse mapa mental, porque a gente tem um vídeo aqui no canal do Agilizei, que explica todo esse mapa mental, tá? Desde isso aqui que eu comentei com vocês, passando por melhores práticas, fala aqui de comandos, principais plugins e onde aprender, tá? Então, fica o convite aí com um material extra evento para vocês assistirem esse vídeo e consumirem esse mapa mental. Eu vi que alguns comentaram ali sobre o link do mapa mental. Eu vou mandar para vocês ao final da apresentação aqui, um link onde vocês vão poder acessar todo o conteúdo que eu vou compartilhar aqui, tá? Então vai ter links lá para o mapa mental e links para outras coisas que eu vou compartilhar aqui durante a palestra, tá? Então pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho eu já mando aí o link para vocês. Então vamos seguindo aqui, falando sobre o Cypress Essential Mind Map. Agora vamos falar um pouco sobre a evolução do Cypress nesse último período aí, principalmente 2019 e 2020. Um dos principais pontos que a gente pode avaliar sobre a popularidade do Cypress é a crescente popularidade da ferramenta no GitHub em termos de likes no repositório, né? Aqui no GitHub, vocês podem favoritar um repositório através aqui desse star, tá? E através desse Star History, esse software aqui, esse sisteminha, a gente consegue acompanhar a evolução histórica, né, de likes, né, que é aquele favoritadas ali, em um determinado repositório. Então aqui a gente tem o repositório do Cypress, por exemplo, desde que ele foi aberto, né, lá em 2017, finalzinho ali de 2017, ele veio evoluindo ali até o 2019, início de 2019, com cerca de 10 mil favoritadas, e hoje já chega aí a 25 mil favoritadas lá no repositório oficial da ferramenta. Então isso é um indicativo bacana para se acompanhar. Tem vários outros repositórios também de outras ferramentas que também tem essa evolução histórica, e isso acaba sendo bem legal, a gente poder pesquisar e saber se a ferramenta está tendo uma adesão, né? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que o gráfico ele segue numa constante evolução. Então, eu imagino, a gente pode supor, né, que daqui a 3, 4 anos, a ferramenta vai estar pelo menos o dobro, 3, 4, 5 vezes mais popular do que ela está hoje. E isso pode nos ajudar a tomar até decisões sobre o que priorizar de estudos ou o que escolher ali para futuro, né, de estudos relacionados à automação de testes. E isso aqui, obviamente, não serve só para o Cypress, tá? Essa ferramenta aqui, Star History, a gente consegue visualizar esse histórico de qualquer repositório. Então, fica a dica aí, se você tem curiosidade de estudar uma tecnologia, coloca aqui. Claro, não se baseia só pelos likes de um repositório, né? Mas é um bom ponto para você se basear e entender se a popularidade da ferramenta vem crescendo. Popularidade, Star History. Um outro indicativo seria o State of JS 2019, que é basicamente um relatório como se fosse o estado do JavaScript do ano de 2019, tá? E aqui a gente consegue ver em uma desses relatórios, esses compilados ali de informações, alguns pontos ali de ferramentas, né? Tipo, os principais frameworks principais frameworks
back-end e as principais ferramentas de testes. E no State of JS 2019, a gente teve uma ferramenta que não estava aqui, que era o Cypress, né? Então, ele, em 2016, 2017, 2018, ele nem tinha aparecido, e em 2019, ele surgiu aqui no State of JS. Inclusive, ó, o próprio Puppeteer, que também é uma ferramenta bem interessante de automação de testes, também não tinha aparecido ali nos últimos 3 anos, e apareceu ali no ano de 2019. Então, isso é um outro indicativo também, né, de adoção da ferramenta, só que a nível global, né? E aqui, se a gente for olhar, o Jest é uma ferramenta de testes unitários muito utilizada. O Cypress já vindo em segundo, e o Storybook, que é uma ferramenta para documentação de aplicações front-end, né? Então, se a gente fosse categorizar ali, o Cypress estaria ali numa boa posição, e que mostra também uma crescente da ferramenta. E isso acaba sendo bem legal. Então, vamos para o próximo tópico, que são as principais evoluções em termos de releases da ferramenta. Né? Aqui, eu não vou entrar em cada release para mostrar para vocês, mas eu vou explicar quais foram, pelo menos, as 4 principais evoluções em termos de estrutura e funcionalidade da ferramenta nesses últimos anos, tá? Só tomar uma água aqui. Vamos lá. Bom, até o início desse ano, um dos principais pontos que se tinha quando a gente falava sobre utilizar o Cypress como ferramenta de testes era, com toda certeza, a falta de suporte a multi-browser que a ferramenta tinha, né? Ela só tinha suporte ao Chrome e ao Electron, e muitos projetos deixavam de utilizar a ferramenta por não ter suporte a outros browsers. E nessa versão aqui, 4.0.0, liberada ali no início desse ano, o Cypress passou a ter suporte a testes multi-browser. Mas, Samuel, ele passou a trabalhar ali com todos os browsers existentes do mercado? Não, ele tem suporte para alguns, mas que a gente já pode classificar sim como suporte a multi-browser, que seriam todos os browsers derivados do Chromium, né? Por exemplo, o Chrome, a gente tem ali o Electron, o MS Edge, que é construído baseado no Chromium, Firefox e alguns outros, mas não, na verdade são esses 4, tá? Browsers que ele não tem suporte ainda, que são limitações, Safari e Internet Explorer, né? Que até eu imagino que, na verdade, imagino não, né? Eu acho um pouco difícil que ele venha ter suporte, pelo menos para o Internet Explorer, né? Uma vez que a Microsoft descontinuou, então não sei, não tenho certeza se um dia eles darão suporte para Internet Explorer, tá? Mas Safari, a gente consegue inclusive ver ali alguns comentários no próprio GitHub sobre possíveis abordagens para futuramente eles incluírem o Safari como um dos browsers suportados ali para o Cypress, tá? Então essa, com certeza, eu acho que foi uma das maiores liberações que a ferramenta teve, porque isso ajudou muitas pessoas a conseguirem trabalhar com testes multi-browser nos seus projetos sem ter que depender de outras ferramentas. Isso aconteceu muito bem. Esse do Não Tempo é Brave, se eu não me engano, não, na verdade eu não lembro, né? Mas tem um browser que eu não lembro que ele tem suporte, talvez seja o Brave, tá? Eu vi que o Pedro agora comentou ali. Vamos lá. Uma outra evolução interessante do Cypress foi na versão 4.5.0, que é onde eles adicionaram oficialmente algumas melhorias para testes de componentes. Até então, eles tinham ali algumas versões experimentais para trabalhar com testes de componentes, e a partir dessa versão 4.5.0, eles adicionaram mais alguns superpoderes ali para trabalhar com testes de componentes de aplicações
front-end, desenvolvidas em React, em Vue, em Angular e outros frameworks front-end. Na versão 5.0, que é até um pouco mais recente, né, eles adicionaram a funcionalidade de retentativa, né, que eles chamam de retry. Até tentei trazer aqui, porque é um pouco difícil traduzir isso para uma forma fácil de pronunciar, né, tipo, reexecução, retentativa. Enfim, o que é essa funcionalidade, né? É basicamente a gente poder configurar o Cypress para ele reexecutar um teste em seguida que esse teste tenha falhado. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem ali a nossa suite de testes e um teste ou outro acaba falhando por, enfim, né, por ter dado alguma instabilidade no sistema ou algum motivo que não era um motivo para falhar o teste definitivamente, que é o que a gente chama de testes frágeis ou flake tests. Então, essa funcionalidade de retry, de retentativa, veio para tentar ajudar a reduzir o percentual de testes, de falhas, né, por motivos frágeis dentro de uma suite de testes. Então, se um teste, por exemplo, a gente configurou ali para o teste, para a retentativa de testes falhados, se pelo menos 3, 4 vezes, se um mesmo teste falhou pelo menos 3, 4 vezes, a chance de aquele teste realmente estar indicando uma falha é muito maior do que antes, que ele só executava, falhou, passou. Então, essa funcionalidade também bem interessante, foi liberada ali na versão 5.0. E agora, mais recentemente ainda, isso bem recentemente, eu acho que foi nesse mês ou no último mês, não lembro, dessa release 6.0.0, eles adicionaram a capacidade de a gente conseguir monitorar mais requisições além das requisições XHR. O nosso navegador, quando a gente está interagindo com aplicações, ele fica fazendo uma série de comunicações, né, uma série de contato ali com o servidor e enviando e recebendo informações, né? Essas informações que são trafegadas a gente chama de requisições, né? E elas têm respostas também do servidor. E essas requisições, elas têm tipos. Elas podem ser do tipo XHR, que é do XML HTTP request, ou elas podem ser do tipo imagem, podem ser de um tipo script, né? A gente tem vários tipos de requisições que são trafegados ali enquanto a gente está navegando na nossa aplicação. Até a versão 6.0.0, o Cypress só tinha suporte para requisições XHR, ou seja, requisições que trabalhavam diretamente com o protocolo HTTP. A partir da versão 6.0.0, eles adicionaram suporte ali a mais tipos de requisições. Então agora a gente pode monitorar, por exemplo, se uma determinada imagem está sendo trafegada, a gente pode adicionar um mock, a gente pode interceptar uma requisição do tipo imagem e fazer o Cypress retornar outra imagem, a gente pode interceptar um script, a gente pode interceptar praticamente todos os tipos de requisições que a gente tem ali trafegando no nosso navegador. Então, essa também é uma grande mudança que teve na ferramenta. E, inclusive, essa mudança muda um pouco a forma da gente estruturar ali nos nossos testes, né? Porque um dos comandos mais utilizados que a gente tinha, que era o comando de criar rotas, né? Agora ele vai mudar para um comando mais semântico, que é o comando de intercept, para justamente fazer isso que eu comentei, né? De interceptar as requisições e tomar ali alguma ação, de validar aquela requisição, criar um mock, acessar o conteúdo da requisição, porque antes também a gente só tinha acesso ao conteúdo da resposta, né? Então agora a gente pode interceptar e tem mais poderes ainda para controlar e trabalhar em cima do nosso teste, tá? Então, essas foram as principais evoluções em releases do Cypress nesse último ano. E aí você deve estar se perguntando, né? Bom, mas e aí? O que vem por aí? Né? O que eu posso esperar do Cypress do ano de 2021, 2022 e daqui para frente? Como que eu consigo acompanhar o que eles estão planejando aí, né? Então, eu trouxe aqui duas formas de você acompanhar o que vem para futuro do Cypress, tá? A primeira forma de acompanhar é através dos roadmaps.
Vou abrir aqui. E o Cypress tem 2 roadmaps. Lembram lá no início que eu expliquei que ele tem 2 produtos, o Test Runner e o Dashboard? Então, ele tem também 2 roadmaps públicos, né? É óbvio que lá dentro eles têm roadmaps mais extensos e, obviamente, mais detalhados, mas de roadmaps públicos, eles têm 2 também, que é o do Test Runner e do Dashboard. Aqui no Test Runner, por exemplo, a gente pode ver que ele foi atualizado, ó, no dia 25 de novembro de 2020. Alguns dias depois, ali que saiu a versão 6.0.0, tá? E aqui a gente já consegue ver algumas funcionalidades e o status dessas funcionalidades aqui, né? Então, por exemplo, teste de componentes. Está no status... Na verdade, esse aqui foi uma entregue, né? Já foi entregue no status experimental desde a versão 4.5.0. É um exemplo de como essas aqui vão ficar futuramente. Trabalhar ali com a Session API, novos eventos de plugins e esse aqui que eu deixei com um asterisco lá no mapa mental, para quem lembra também, que é visitar múltiplos domínios. Então, essas funcionalidades aqui, que vocês podem ver o detalhamento delas, também por isso que eu não vou entrar aqui, né? Vocês podem ver o detalhamento delas através dessas issues. Essas funcionalidades aqui já estão sendo trabalhadas, tá? Aqui com status de work in progress. Então, possivelmente, nas próximas releases, né, sei lá, 6.5 ou uma 7.0, possivelmente essas funcionalidades aqui vão ser adicionadas à ferramenta. Então, é legal ficar de olho aqui nesse roadmap, porque a gente já fica sabendo com antecedência, né, o que vai vir no futuro do Cypress, né? Então, aqui é uma boa fonte de buscar ali o que vai vir futuramente. E aqui, que vai vir, possivelmente, que ainda não está sendo trabalhado, mas está aqui como em breve, né? Que é suporte nativo. A gente consegue fazer isso aqui através de um plugin, mas aí eles vão adicionar o suporte nativo a download de arquivos e a iframe. Legal? Então, uma dica aí para vocês ficarem ligados sobre o futuro do Cypress é através do seu roadmap. E como o Cypress tem 2 produtos, né? Ele tem um produto de Test Runner e do Dashboard. O Dashboard também tem o seu próprio roadmap. Que aí abriu. E aqui ele também tem ali, de certa forma, alguns layers, né? Tipo, alguns status das funcionalidades que eles pretendem adicionar. Então aqui eles têm o status sobre consideração. Então aqui tem várias coisas, ó. Então é legal, é até legal, é muito legal. Eu acho isso aqui muito legal, porque a gente consegue ver, ó, por exemplo, que futuramente alguém já propôs integração com Bitbucket, integração com Microsoft Teams, integração com o Azure DevOps. E, se você quiser, pode vir aqui, ó, se meter uma ideia, coloca, eu acho que seria legal ter suporte a tal coisa, explicar por que isso é crítico e por que isso é relevante e seria importante adicionar o dashboard, colocar seu e-mail e submeter. Eu imagino, né, que isso passa por uma triagem, né, e se fizer sentido, eles adicionam aqui, tá? Tem os que já estão em desenvolvimento e que também é uma surpresa legal pra gente, né, tipo, saber que eles já estão desenvolvendo uma integração com o GitLab nativa, vamos dizer assim, integração com o Jira e como ali mutar testes que estão falhando ao longo do tempo, que são testes frágeis. Isso é legal. E aqui tem os que já foram lançados, né? Então, olha só a quantidade de coisas que foram já propostas e foram adicionadas ao dashboard, né? E que, enfim, né? Que foram propostas pela comunidade ou pela própria galera lá de dentro do Cypress. Até tinha uma aqui, ó. Aqui, ó. Uma delas, ó, é a integração que a gente tem com o Slack, né? Então, ele veio daqui. Alguém propôs, Jeff Tucker, colocou lá em julho de 2019 e ali, se eu não me engano, ali no início desse ano, 2020, eles já tinham adicionado essa integração nativa do Slack com o Cypress Dashboard. Então, fica aí mais uma dica de como vocês podem se manterem atualizados sobre o que vem por aí sobre o Cypress, tá? Então, já vimos aqui os roadmaps. Uma outra forma é acompanhando, daí fica o espírito ali mais de curioso, né? E eu, como bom curioso,
sempre acompanho essa segunda forma aqui também, tá? Que são as issues do GitHub. E aqui, claro, para você não ficar procurando aleatoriamente nas mais de 7.000 issues, eu separei aqui 2 links mais relevantes para vocês, que são das issues mais comentadas e das issues com mais reações de joinha. Então aqui, deixa eu ver, essa aqui é a do... Essa aqui, as mais comentadas, por exemplo. É legal porque a gente consegue ver aqui, por exemplo, o iframe support, que está aqui no roadmap, ele está aqui no roadmap, muito possivelmente, porque ele é uma das mais comentadas e possivelmente uma das mais requisitadas, que mais pessoas trazem cases. Ó, eu tenho uma aplicação aqui que trabalha com iframe preciso e tal, sabe? Então, é legal a gente conseguir acompanhar aqui, porque são dessas issues aqui, né, que tem mais interação, que tem mais justificativas plausíveis, que tem mais comentários da galera, que eles montam e priorizam o seu roadmap. Por exemplo, essa terceira mais comentada aqui, ó, é o Max One Site, que é pedindo, basicamente, o suporte para visitar múltiplos domínios. Se a gente olhar aqui no roadmap, ela já está aqui em progress. Então, é muito interessante acompanhar também essas issues que tem mais comentários e que tem mais reações, né? Porque eles também olham para o GitHub, para essas issues do GitHub como uma das fontes para montar o backlog da ferramenta, tá? Então, deixei aqui para vocês dois links com as issues mais comentadas e também com as issues com mais reações de joinha, né? Então, aqui a gente tem Tab Support, Wireframe Support também, uma proposta para o suporte ao Safari, suporte ao Jest, enfim, acaba sendo bem legal porque a gente vai vendo aqui, até para estudo, né? A gente consegue rapidamente lendo, sei lá, lendo as 10 primeiras, a gente já vai saber quais são ali, daqui a pouco, algumas limitações da ferramenta que a gente vai encontrar e que não estão, assim, de forma tão explícita ali na documentação, pelo menos não de um jeito rápido, assim, de encontrar, né? E também são nessas issues aqui que a gente vai encontrar quando existem alternativas para esses problemas, né? Tipo, iframe, a gente tem ali algumas alternativas, possivelmente nesses comentários aqui tem diversas dessas alternativas. Nesse Jest Support, que eu lembro que tem até alguns projetos de exemplo usando o Jest, então é bem legal e é uma ótima forma de entender o que vem por aí da ferramenta e também para explorar ali, ampliar um pouquinho o conhecimento além da documentação. Legal? Então, já falamos sobre o que vem por aí a nível de roadmap, já falamos sobre as issues, a gente está fazendo meio que uma linha do tempo, né? A gente passou lá sobre o que é o Cypress, o que aconteceu nesse último ano e o que possivelmente vai acontecer nos próximos meses, né? Aí aqui agora eu trouxe para vocês um último tópico, que é um tópico um pouquinho... ele tem vários links, mas é um tópico bem curto, que é como vocês podem se manter atualizados sobre a ferramenta, tá? Porque, enfim, né? Vocês estão aqui, alguns de vocês já conhecem o Cypress, alguns de vocês estão aprendendo, mas mesmo quem já conhece e já domina o Cypress, precisa se manter constantemente atualizado. Senão, vai passar ali 1 mês, 2, e vão ter surgido novas coisas sobre a ferramenta, e a gente vai ficar sabendo muito tempo depois que aquilo ali já aconteceu, né? Então, eu trouxe aqui, com esse intuito, algumas dicas para vocês poderem se manter constantemente atualizados sobre o Cypress, ok? Então, a primeira forma de se manter atualizado, eu já expliquei aqui para vocês, né? Que é acessando o repositório oficial da ferramenta. Então, a gente tem aqui o Cypress-io/Cypress, que tem links, a gente consegue ver aqui se eles estão mexendo, estão mexendo em algum pacote há 4 dias atrás, consegue ver aqui que eles adicionaram alguma coisa no gitignore, o que será que eles estão mexendo, a gente consegue, né, de forma ali curiosa, como eu disse, né, avaliar o que está acontecendo, quais as movimentações que estão acontecendo, além de acompanhar o que está acontecendo nas issues ali, como eu
comentei com vocês, né? Então, essa é uma das formas de se manter atualizado. Uma outra forma é o mapa mental, que eu também já expliquei, não vou entrar aqui novamente no mapa mental, mas que é uma forma de se manter atualizado, ou pelo menos para dar um passo largo, né, um primeiro passo um pouco mais largo do que seria dado se a gente ficasse só contando com a documentação. Tá? Uma outra forma, que fica aí uma dica, é o repositório, um repositório recente que a gente criou, que é o Cypress FAQ. Por quê? Porque, enfim, né, depois eu vou compartilhar ali alguns links de comunidades, por exemplo, e a gente conversa quase que diariamente nessas comunidades, né? Tipo, tem a comunidade do WhatsApp, comunidade do Telegram, às vezes surgem perguntas no LinkedIn, né? Às vezes surgem perguntas tipo aqui, nos vídeos, nos eventos que a gente participa, e essas perguntas, elas, na maioria das vezes, elas são respondidas e depois elas se dispersam, né? E o Cypress FAQ vem com o objetivo de tentar documentar um pouco melhor essas respostas, né? Então, por exemplo, alguém quer saber sobre como decodificar um JWT pelo Cypress. Isso aqui eu até lembro que foi uma das perguntas que surgiu lá no Telegram. Beleza, a gente foi lá e descobriu como fazer, respondemos, agora vamos documentar isso aqui. Por quê? Porque quando outra pessoa passar pelo mesmo problema, ela não precisa ficar lendo todo o histórico lá do Telegram, né? Que seria impossível. É só ela vir aqui no Cypress FAQ e ver se aquele problema ali já teve uma solução. E o mais legal disso tudo é que é em português. Porque um dos pontos que a gente tem ali, até não comentei, acabei passando batido, é que o Cypress ele tem uma documentação bem extensa, mas, sei lá, eu diria que cerca de 1% dessa documentação é em português. Então, é legal ter esses recursos aqui em português. Eu estou adicionando algumas coisas aqui, mas a ideia é que vocês também possam tanto contribuir, e inclusive já tem pessoas contribuindo, né? Com mais temas. Se você descobriu ali como resolver um problema, é só fazer um fork, adicionar ali a sua solução, a sua explicação, e a gente vai refinando, né, juntos, né? Se você encontrar ali alguma resposta que você sabe alguma outra alternativa ou acha que poderia melhorar um pouquinho o detalhamento daquela resposta, é só ficar à vontade. A ideia é que a gente consiga construir mais uma fonte de consulta em português, né, sobre as principais perguntas sobre o Cypress e, obviamente, as suas respostas. Legal? Então, fica aí a dica. E lembrando, galera, não precisa se preocupar, eu vou mandar aqui um link ali para vocês que vai ter todos esses links que eu estou mostrando aqui, tá? Acho que eu já mostrei pelo menos uns 10 links, que obviamente vocês não decoraram, né? Nem eu decoro, vocês veem que eu anoto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, fiquem bem tranquilos, tá? Um outro link que é o nosso Awesome Cypress. Digo nosso, porque eu consumo, né? Tanto quanto outras pessoas, mas que é um repositório criado ali pelo Bruno Pulis, né? Que é basicamente um agregador de links, né? E dentro aqui desse repositório, Awesome Cypress, vocês vão encontrar conteúdos, cursos sobre Cypress, vão encontrar ali posts de blogs, talks. Se teve algum podcast falando sobre Cypress, vai estar aqui. Vídeos, webinários, enfim, ele é um agregador de links e que também conta com contribuições, né, galera? Imagina, né, se a gente dependesse, sim, de uma pessoa, por exemplo, mesmo que essa pessoa fosse lá de dentro do Cypress, se a gente dependesse de uma pessoa só para documentar tudo que surge sobre Cypress no mundo todo, seria impossível, né? Então, esse repositório aqui, ele também aceita contribuições, né? Então, se você tem familiaridade ali com o processo de fazer um fork da ferramenta do repositório e adicionar aqui algum link, você pode adicionar. Se não, cria uma issue ali com um tópico que você gostaria de adicionar e depois a gente revisa, né? A gente, o Bruno, né? Mas tô dando esse incentivo aí. Se precisar, eu ajudo também, né? Isso não é um problema. Tá? E claro, né, galera? Todos esses links que eu tô deixando aqui é um pedido, né? Deixem o seu apoio nesses repositórios, nesse star,
né? Clicando aqui em Start, vocês vão dar tipo um joinha ali nesse repositório, e isso é uma forma de ajudar o repositório a crescer e chegar em mais pessoas. E se você quer ficar acompanhando as atualizações do repositório, você pode vir aqui em Watch, que é o que está do lado do Star, e selecionar se você quer receber notificações de toda a atividade do repositório, ou só quando tem novos releases e tal, tá? Então, falamos aqui sobre os repositórios para vocês acompanharem. E aqui vamos para a nossa segunda dica, que é seguir pessoas diretamente relacionadas ao Cypress. E aqui eu trouxe 3 pessoas, obviamente, assim como os links, não teria como colocar todas as pessoas possíveis aqui. Eu escolhi 3 que eu acompanho e que eu vejo assim que tem uma movimentação um pouquinho maior nas issues do repositório, tá? A primeira delas é o Gleb Bamtov, que é o VP de engenharia lá do Cypress, e é um dos que mais compartilha tanto novidades no blog dele lá, quanto repositórios, projetos de exemplo, plugins. Ele compartilha muita coisa lá no repositório, tá? Então aqui tem o link para o GitHub dele. Então vocês vão lá, sigam o GitHub dele. Daí vocês vão vocês vão receber sempre que, por exemplo, ele criar um novo repositório, vocês vão conseguir ver ali na página inicial do GitHub que ele criou um novo repositório e, né, pode ser do interesse de vocês o que ele criou. Então, se vocês olharem aqui, ó, ele contribui quase todos os dias, assim, então, vamos ver aqui, ó, ontem, por exemplo, teve 8 contribuições, então ele tá sempre contribuindo, tá sempre trazendo coisas, e é legal porque é sempre coisas relacionadas ao Cypress, né, na maioria das vezes, ó, Cypress Test Example, Test Tiny, Test Sci Environments, tudo ontem, né? Esses 3 mais 5. Então ele é uma pessoa que contribui muito com projetos ali relacionados ao Cypress. Fica a dica aí para você seguir. Uma outra pessoa é o Brian Mann. Ele é o fundador e CEO do Cypress. Ele não cria tanta coisa, né, de repositórios, projetos de exemplos e tal, mas ele responde bastante lá nas issues. Então, depois quando vocês começarem a navegar ali um pouquinho mais sobre as issues, vocês vão ver que o Brian Mann, ele aparece ali em algumas issues, principalmente as que têm mais relação, assim, com adicionar ou não num backlog, né, para se posicionar e dar, às vezes, até um posicionamento mais com uma visão de empresa, né, sobre os porquês e sobre as escolhas da ferramenta, tá? E, por último, a Jennifer Sheehan, que ela é desenvolvedora e também QA lá do Cypress. E ela é a que responde a maioria das issues lá do GitHub. Até não lembro, assim, que são poucas as issues que, assim, que teve interação do Cypress Team, né, que ela não esteve lá respondendo alguma coisa, né, nem que seja só para dizer, ó, galera, a gente não vai priorizar isso agora, vocês precisam entender, né, mas ela sempre está lá respondendo, então é bem legal acompanhar essa pessoa aqui, que é a Jennifer Sheehan. Legal? E, por último, uma última forma de se manter atualizado é participando de comunidades abertas. Eu coloquei aqui 2 dessas comunidades, que é a comunidade do Cypress BR no Telegram, né? Então, se você tem o Telegram instalado no computador, é só acessar ali t.me/Cypress_BR. Vou abrir aqui, que ele já vai aparecer aqui para você abrir o Telegram e tal. E lá dentro, galera, tem muita gente contribuindo diariamente. Então é legal, porque você pode buscar apoio lá, se você tem alguma dúvida. E é legal porque você pode contribuir também, né? Se alguém fizer alguma pergunta lá que você já resolveu, você pode ir lá e tentar ajudar essa pessoa. E quanto mais pessoas a gente tiver lá, melhor, né? A gente tem ali atualmente 245, 250 pessoas, imagino que vai chegar daqui a pouco. E quanto mais pessoas estiver lá dispostas a ajudar umas às outras, melhor, né? E o outro é o Gitter, que é semelhante ao Telegram. Na verdade, ele é mais como se fosse um Discord oficial do Cypress. E esse também tem gente pra caramba. Ele tem mais de 9.000 pessoas. Claro, né? A maioria das conversas que rolam ali são em inglês, né? Mas se você tiver familiaridade com o inglês ou
não se incomodar de ir traduzindo ali algumas coisas, você pode acompanhar o que eles falam aqui. Eles falam muita coisa, eles falam o dia inteiro aqui, literalmente. Tem galera do mundo todo aqui. E o legal é que a galera do Cyprus, né, acaba respondendo aqui na maioria das vezes. Legal. Deixa eu ver aqui. Vamos do Gitter. E é isso, galera. Deixa eu olhar aqui como é que estou de tempo. Ainda tem ali alguns minutinhos, mas de conteúdo, eu vou botar aqui minha imagem aqui. Aí, de conteúdo, para essa primeira palestra aí do Agilizei Cyprus Conference, eu preparei essa série de tópicos para trazer para vocês relacionado ao Cyprus. Faltou uma coisa, eu vou voltar a compartilhar. Que eu prometi, né? Promessa é dívida, de onde vocês encontram esses links todos. Eu criei um repositório, que é esse aqui, ó. São Lucas /AGXP. Eu vou tentar compartilhar ali no comentários do YouTube. Às vezes ele corta os links, mas eu espero que tenha ido. Se foi, avisa aí que foi, por favor, tá? E nesse repositório, você vai ter aqui apresentações. E aqui dentro vai ter todo o conteúdo ali que eu mostrei para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, tem tudo aqui que eu mostrei para vocês. Para marcar lá no Instagram, hashtag, os links. É só clicar, assim como eu estava fazendo ali, só clicar que ele já vai direcionar. Beleza? Se não funcionar aqui os links, quando vocês acessarem, eu imagino que é só fazer o download e ele vai funcionar. E se, em último caso, não funcionar também, na sequência eu já compartilho, eu atualizo aqui, né, com os links do lado. Daí vocês podem copiar o link e acessar. Legal? Agora sim, deixa eu voltar aqui para minha carinha. Agora sim, bom, estamos aí chegando ao final dessa primeira palestra. Eu vou abrir aqui um espacinho para perguntas aí, algumas perguntas, vou revisar aqui nos comentários. E se vocês tiverem aí alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente compartilhou aqui nesse primeiro slot, por favor, vão mandando aí nos comentários. Claro, como eu disse, né, não posso garantir que a gente vai responder todos agora, mas a gente vai anotar todos para, né, ou adicionar lá no Cyprus FAQ, ou gerar aí algum outro conteúdo sobre as perguntas. Beleza? Deixa eu olhar aqui, está surgindo perguntas. Voltar. Teve a pergunta aqui. Testar o botão do like. Boa, Gisele. Testa o botão do like aí, galera. Só o do like, viu? Não testa do dislike, não. O do like e o de inscrição, tá? Isso aqui, ó. A Natália Baldívia. Pode nos passar o link do Mind Map aqui no chat? Mandei ali agora o link do GitHub. Dentro do GitHub tem lá a apresentação que eu usei aqui para vocês. E lá dentro tem o link para o Mind Map. Bom, mas funcionou do GitHub, né? Posso até mandar ali. Deixa eu pegar aqui. Foi, eu imagino que foi. Legal. Aqui, ó, uma pergunta do Alexandre Lopes. Existe algum comparativo com relação ao número de usuários do Cypress com relação a outros frameworks de automação? Por exemplo, o Selenium ou o Robot Framework? Não conheço nenhum comparativo oficial, né? Até porque acho que teria que ter um alcance muito absurdo, assim, para conseguir saber qual é mais usado do que outro, né? Tipo, a nível mundial.
Mas eu tenho a minha suposição que, por exemplo, comparando o Cypress e Selenium, como o Selenium tem mais de 10 anos e o Cypress tem aí os seus 2 anos por aí, eu imagino que o Selenium tenha muito mais uso ainda do que o Cypress, né? Até porque o Selenium, ele tem suporte para mais linguagem de programação, né? O Cypress a gente consegue usar somente o JavaScript. O Selenium a gente consegue usar mais linguagens, JavaScript, Python, Java, enfim, várias linguagens, né? E ele existe há muito mais tempo. Então, acredito que mesmo que existisse esse comparativo, ainda seria muito cedo para comparar qual ferramenta é mais usada do que a outra. Mas é um ponto interessante. Eu até vou pesquisar depois para ver se existe já pelo menos algum estudo para ver para avaliar sobre adoção em novos projetos, né? Tipo, vou começar um projeto agora, dado um contexto específico, né, que se encaixa as duas ferramentas, contexto que se encaixa tanto Selenium quanto Cypress, qual ferramenta normalmente é escolhida? E é importante ter isso também, né? Essa pesquisa teria que ser levada nesse sentido, tipo, um contexto que ambas as ferramentas fazem sentido e que aí sim foi feita a escolha de uma ou outra, né? Não faria sentido, por exemplo, a gente comparar ferramentas, a adoção de Cypress versus Selenium em aplicações que trabalham só com Safari, né? Um Cypress seria 0, Selenium provavelmente seria 100%. E eu acho que o mesmo aí se aplica para o Robot Framework. Legal? Então, é mais ou menos isso. Pietro Gamer, não, meu projeto desistiu por não ter suporte ao IE e o Safari. Um ponto que eu sempre gosto de comentar também é que nem sempre o não ter suporte para IE e Safari vai ser um problema, né? Às vezes o projeto não tem como caminho crítico esses browsers, daí a gente pode testar manualmente, né, alguns fluxos no Safari e no IE. Mas, quando a gente tem ali algum caminho crítico, como provavelmente é o caso do Pietro, que o caminho crítico da aplicação envolve trabalhar no IE e no Safari, aí sim a gente precisa, talvez, reconsiderar o uso do Cypress ou não, né? Mas é um ponto que eu sempre coloco ali para ser avaliado se a aplicação que a gente está trabalhando, que a gente vai testar, ela tem como caminho crítico, né, trabalhar com IE ou com Safari. E esse caminho crítico tem que incluir ali, então, tem problemas que eu só vou encontrar no Safari e no IE, e que esses problemas podem acontecer constantemente, por isso eu preciso automatizar, mitigar meus riscos, né? Enfim, coisas desse gênero, tá, galera? Bom, a pergunta aqui do Roberto. Deixa eu ver. Cypress já tem suporte para IA IoT? Sim, já tem suporte para. Desculpe, até confundi aqui. Sobre IA e IoT, ainda não, tá? Talvez eles usem um pouco de IA, mas aí é eles usando, né, e não tendo suporte. Talvez eles usem lá no dashboard um pouco de inteligência artificial para avaliar os resultados das execuções, mas eu não posso afirmar isso, tá? Então é só um achismo. Comecei, eu não sei o que eu ia responder aqui agora. Mas não, ele não tem suporte para IA e IoT ainda. Pelo menos eu não vi nenhum exemplo, tá? Vamos lá. Felipe Raro. A empresa que eu trabalho vai migrar o sistema para Vue.js. O Cypress será uma boa ferramenta para a realização de testes? Bom, Felipe, uma dica é você usar, pegar a sua aplicação, né, esse sistema que vai ser migrado para Vue.js e criar ali pelo menos um ou dois projetos, tá? Eu sempre sugiro que seja criado pelo menos um ou dois projetos. Um com Cypress, né, utilizando o Cypress, outro com Selenium e talvez até um terceiro sistema, ou terceiro framework de testes, tá? Por quê? Por aí você consegue decidir
e ter certeza e ter embasamento que a ferramenta que você escolher vai ser a melhor para o seu contexto, né? Eu sempre acho arriscado dizer, por exemplo, que a minha aplicação vai mudar de React para Angular. Posso usar o Cypress? Ou vice-versa, né? Posso usar o Cypress? Sabe? Será que é uma boa? Não dá para saber, né? O mais indicado sempre é a gente fazer o que a gente chama de prova de conceito, tá? E essa prova de conceito consiste em a gente ter algumas possibilidades dentro do que a gente quer trabalhar, né? Aplicar essas possibilidades num escopo bem menor de atuação, tipo, pegar um teste ou dois e aplicar, né, o nosso fluxo de testes nessas três, pelo menos nessas três ferramentas aí, e depois avaliar, né, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos antes de decidir. Se eu tivesse que dizer que se o Cypress funciona bem com aplicações Vue.js, funciona, mas não dá para afirmar, né, que, por exemplo, ele vai ser a melhor ferramenta para o seu contexto, né, que em contextos de projeto, a tecnologia é só um dos fatores que a gente deve considerar pensando no nosso contexto. Legal? Deixa eu ver aqui. O que mais? Teve uma contribuição aqui do Guilherme. Esse site tem um estudo do ranking de várias ferramentas. Legal. Depois... Bom, na verdade a galera consegue copiar, né? Então fica aí uma dica, galera. Se vocês quiserem ver ali alguns comparativos de ferramentas open source, vocês podem acessar esse link aí que o Guilherme trouxe. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Aí, a Samantha, legal. Qual? Aqui, ó. Uma pergunta, achei. Qual seria a necessidade de suporte? Ah, era para o Pietro. Desculpe. Vamos ver aqui mais perguntas. É o mesmo assunto que a gente já tinha acabado de falar. Bom, galera, imagino que... Deixa eu ver. Eu ver aqui mais um comentário do Guilherme. O Cypress está em 8º nessa lista ali de ferramentas open source. E um comentário do Roberto. Depois da semana Agilizei 2.0, que rolou a semana passada, que o evento tá legal. Valeu, fico feliz em saber, Roberto.